TheCast no ar. Estamos começando mais um episódio do TheCast. Antes de começar, eu quero te pedir para que você vá lá no nosso canal Destravo TV, se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações. Tem muito conteúdo bom e cada vez mais melhorando. E o TheCast de hoje traz um tema não tão comum, porém não menos importante. Estamos aqui hoje com um convidado especial, que a gente já o conhece, mas agora com essa temática é um momento novo e eu, inclusive, estou muito curioso para conhecer melhor esse tema. Vamos falar sobre PPP, Parcerias Público-Privada. E para isso convidamos aqui Dr. Caio Buarque. Bem-vindo, Dr. Caio. Hoje é super prazer estar aqui hoje à noite, né? A gente está gravando esse podcast e é um tema que me apetece muito, um tema que eu venho me especializando aí nos últimos anos. E eu acho que é a grande saída para as contratações públicas, para a melhoria dos serviços públicos, né, a prestação desse serviço público ao cidadão, que é o que importa, é o que é a razão de existir da administração pública. Então, espero contribuir aí de alguma forma para elucidar esse tema. Muito bom, já me manifesto os agradecimentos, estou muito contente e registrando. Dr. Caio Buarque faz parte dessa geração nova de advogados e desses realmente estudiosos que chegam estudando, ele que já tem mestrado, ele que é especialista em direito público e administrativo. É um direito um tanto, na minha concepção, é um direito não tão fácil, é porque assim, se você pegar a leva de N advogados, você vai ter uma boa parte, a maior parte não está no direito público, né? Assim? Então, você é um cara que estudou isso aí, mas a gente quer hoje conhecer um pouquinho sobre esse estudo que você vem fazendo e, aliás, não somente estudando, ele hoje ocupa a subsecretaria de parcerias do município de Maceió, está com um trabalho em pleno andamento, um excelente trabalho. Foi por conta disso que nós decidimos o convidar para que ele possa também trazer a luz para toda a sociedade, para os seguidores, conhecer o que é parceria público-privada, o que é que faz, o que temos de novidade aí no momento. Mas antes disso, doutor Caio, um pouquinho da tua trajetória. Você, quando iniciou, assim, que você fez, decidiu fazer uma faculdade, você de cara já pensou no curso de Direito ou pensou em outra área, ser um artista, ou então outro tipo de curso? Como foi? Não, lá pelos 15, 16 anos, a ideia era ser jogador de futebol. Caramba. Mas de cada 10 que eu gravo aqui, 11 quer ser jogador. Eu não era essas coisas todas não, e com 15 anos rompi o ligamento do joelho, aí já não era muito bom. Com o joelho bichado, esse rapaz, o negócio tem que ser estudar. Você não ia ficar milionário nem tão cedo, né? E desde que eu passei a pensar em que faculdade fazer, o direito sempre foi uma grande opção. Eu sempre gostei muito dessa parte de humanas, né? História, sociologia, filosofia. Mas acabei optando pelo direito, muito influenciado também pelo meu pai, que é advogado e que atua na área. Então, sempre foi uma escolha, assim, lógica para mim, muito fácil. Muito embora durante a faculdade eu sempre tenha dito que não trabalharia com direito público, licitações e contratos. Incrível isso, né, velho? O cara sempre diz assim, isso não e isso sim. E painho também sempre era bem, isso não é vida, você não vai trabalhar com isso de jeito nenhum, é muita pressão, é muita loucura. Infelizmente é um meio muito mal visto, né, pelas pessoas, essa parte de licitações e contratos, mas graças a Deus a gente tem uma trajetória que nos abona e principalmente a do meu pai, a história do escritório do meu pai, de que é possível sim trabalhar com ética, com profissionalismo. Então sempre foi muito claro para mim. Eu faço questão até de registrar e mandar um abraço para o Dr. Dalton Medeiros, a quem eu tenho um grande respeito, consideração e que conheço o trabalho dele em todas as esferas em que ele atua e realmente, onde ele põe a mão, as coisas acontecem pela seriedade. Então um abraço para você e logo você vai estar aqui nessa bancada aqui. Olha só, o filho largou na frente. Ele assim que correndo, acontece. Né? Ele tá correndo, né? Você correu, então aí. Então, mas... Ele não é muito afeito a câmeras, a fotos, a aparecer. Não era, até ele conhecia a Destravo. Destravo Produções chegou para destravar. Verdade. Ele é habilidoso, conhecedor, é um cara que tem todo... Então a câmera vai ser familiar. E aliás, eu quero vocês dois aqui, logo. Por mim, tudo certo. Tudo certo. Mas muito bom, Caio. Então, aí você decidiu pelo direito e pelo direito administrativo, que no decorrer do tempo você já passou, quando você terminou, tirou a OAB, você já começou a atuar. O que aconteceu? Muito embora eu e ele sempre disséssemos que a gente não ia... que eu não ia para esse ramo,
por conta até da trajetória dele, do Sim. conhecimento que ele tinha, das pessoas que ele tinha. O escritório que eu estagiava não era focado nisso, mas surgiu uma vaga, uma possibilidade, e aí eu virei já de cara, assim que saí da faculdade, procurador de um município. Então, Certo. as procuradorias dos municípios aqui do estado, acho que 50% do que elas tratam é direito administrativo, Sim, licitações e perfeito. contratos. Né? Após isso, eu também cheguei a ocupar um cargo na Assembleia Legislativa, diretoria de licitações e contratos. E quando o hoje prefeito JHC ganhou a eleição em 2021, eu recebi o convite para integrar a equipe como diretor de licitações e contratos. Boa. Então, acabou que a vida profissional Rapaz, me levou para isso, né? Boa. Ainda muito novo, recém-formado, mas me confiaram esses cargos e acabou dando Lógico, certo. dando certo. Não, e assim, nada melhor do que prova social, né? De você faz um trabalho, quando você termina tendo êxito, ele capacita para o próximo e vai vindo os níveis, né? Então, você chegou em outros níveis. Então, vamos lá, falar sobre a gestão pública municipal e desse trabalho. Então, você, na gestão pública, ficou como diretor de licitações, né? Obviamente que sendo visto, avaliado, é normal. E agora, como subsecretário das PPPs. Isso. Então, em 2021, eu assumo esse cargo de diretoria de licitações do município. Pode continuar. Uma gestão nova, né? O prefeito de JHC é muito novo, então ele tinha já essa pegada mais... Você vê que a gestão tem uma pegada muito nova, né? De gente muito nova. E aí, o município ele tem uma estrutura que tem uma agência específica que trata, que centraliza licitações e contratos. Eu era diretor nessa agência. E aí, em 2023, com a reforma administrativa, o prefeito cria essa Secretaria de Parcerias e Concessões. Né? O nome dela é Secretaria de Ações Estratégicas, mas ela trata de parcerias e concessões e um pouquinho também da parte de integração metropolitana. E aí vem o convite para que eu vá assumir essa subsecretaria e passar a tratar, ainda ali no âmbito de licitações e contratos, mas muito mais específico, muito mais focado nessa parte aí de parcerias e concessões. Era um programa que existia, a lei de PPPs do município de Maceió existia desde 2016, mas ele nunca havia sido colocado em prática mesmo, né? E nunca houve, acho que muito por nunca ter existido uma secretaria focada nisso, né? Sempre ficava ou com o GEGOV ou com a Secretaria de Gestão, alguma coisa assim. Tanto que na própria gestão do prefeito de JHC, enquanto a nossa secretaria não foi criada, esse programa não andava com as próprias pernas. Certo. E aí quando o prefeito pensou nessa secretaria e criou, foi que o programa realmente passou a ter mais vida, mais corpo vida. E foi andando. Interessante, doutor Caio, chamar de Caio, que você é muito novo Caio, também. doutor, Eu sou muito novo também, então tá tudo em casa. Então, como você bem colocou, a gestão do prefeito JHC, ele começa por ele muito jovem, e eu inclusive tenho uma certa admiração para esse lado do digital. Como eu estou no digital, tudo meu entorno termina aqui girando, e ele como é um prefeito, no Brasil ele é o terceiro colocado, já foi dito isto, como o prefeito blogueiro, né? Porque tem o de Santa Catarina, que é o primeiro, o João Campos, lá de Recife, que nevou o cabelo, que faz dancinha e tal, e o JHC também. Aí a minha curiosidade, antes de você falar de tanta coisa séria, o Caio Buarque também é blogueiro, faz dancinha, tem TikTok? Não, pelo contrário. O Caio é mais reservado, posta pouco. Caramba! Posta pouco. Vou lhe fazer um desafio, no próximo você vai vir com o TikTok, que a gente vai transmitir aqui o TikTok. O Caio posta muita coisa do Vasco. Reposta muita coisa do Vasco, muita coisa sobre Bíblia. Eu sou evangélico também, sou formado em teologia. E muita coisa família, eu, minha esposa e meu filho. Boa, muito basicamente bem. isso. Muito bem. Olha, Matheus, eu tô com um operador hoje especial aqui, Matheus Souza Gomes, e aqui tem um vascaíno. Entendeu? Ele é flamenguista. Vai dar esse assunto para depois. Aí tem um apêndice depois aí desse podcast. Ainda bem que eu vim hoje, que a gente tá numa fase melhor, numa crescente, né? Podia ser pior. Podia ser pior, né? Podia ser mais apanhar mais triste a falar nesse assunto. Então, mas aí brincadeiras à parte, a gente sabe que o posicionamento no digital vai de pessoa para pessoa e é normal isso aí, né? Mas eu respeito muito a sua preferência aí. Bíblia, Palavra de Deus, família e o Vasco, né? O Vasco já não... Você botou... Nem tudo é perfeito, Nem tudo é perfeito, Então, Caio, nessa posição aí, como você falou, ganhou mais vida, né? Os projetos, deve ter aí uma
série de trabalhos para ser feito. Imagino que o negócio novo, eu já tive a oportunidade de, quando assumi a Secretaria de Administração, e aí a gente quis implantar algumas coisas e trazendo a FGV, enfim, coisas novas. Tempo fica pouco. Como é a tua agenda? Como é a agenda do Caio Buarque com tanta coisa e com essa... Para conciliar, como é que tu faz? Cara, é difícil porque, assim, a gestão do prefeito, ela é muito acelerada por natureza. Eu acho que reflete muito o que ele é, na verdade. Sim. Então, a gente recebe mensagem de madrugada, início da manhã, não tem muita hora não, é toda hora trabalhando. E projetos de PPPs e concessões, eles são, por natureza, muito complexos, né? Envolvem muitos interessados, muitas partes, então acaba que a gente precisa, por vezes, mergulhar mesmo de corpo e alma para poder tirar aquilo do papel, e como você disse, no mundo de PPPs e concessões, 4 anos são poucos. Muito pouco. Natural que se modele, né? Isso. Quando você põe o pé na estrada, você deve ter olhado no Brasil, digamos assim, para... Caramba, onde é que no Brasil isso já acontece? Nós fizemos, quando a secretaria surgiu, nós estruturamos ela inclusive, a estrutura administrativa de cargos, né? De decretos regulamentares, tudo foi muito pensado em municípios como São Paulo, Recife, que já tinham Salvador, que já tinham um corpo de PPPs, alguns projetos, e Belo Horizonte, que é muito avançado também nessa pauta. Então, a gente precisou dar uma olhada para o Brasil como um todo para ver, porque a gente tinha basicamente, a gente foi criado em 2023, então hoje a gente tem 1 ano e 2 meses. Eu estava observando isso, 1 ano e 2 meses, né? Assim, é um bebê. Então, para o mundo de PPPs e concessões, a gente é recém-nascido. Recém-nascido. Mas já a gente já nasceu com a pegada de precisar entregar. Uma secretaria nova acaba precisando entregar, né? E já basicamente no último período de mandato, com a reeleição chegando, então a gente tem um período aí muito curto para fazer algumas muito entregas. Muito curto, mas já com bons sinais. Sim. Já com bons sinais. Andei lendo sobre isso, obviamente que eu não sou conhecedor aqui é o Caio, mas andei lendo sobre isso, e tem aí o complexo administrativo, nós temos o BRT, que inclusive recentemente foi pauta na mídia e tudo mais, temos a cidade inteligente, que é um assunto, nós vamos apenas dar uma passada por cada um desses itens, obviamente, porque são itens profundos, assim, que tem um conteúdo, mas, por exemplo, ao que me parece, o BRT, ele... que envolve, digamos assim, a maior parte da população, né, da capital, todo mundo precisa do transporte, né? Então, assim, seria o BRT o projeto mais vultoso da Secretaria de Ações Estratégicas? Penso que sim, tanto em termos financeiros, econômicos, como em termos de desgaste técnico, de hora de trabalho mesmo. É um projeto que a gestão como um todo vem discutindo melhorias no transporte público desde o início, né, lá atrás. Mas a gente, enquanto secretaria, assumiu isso 1 ano e algumas semanas atrás. No dia que o prefeito anunciou o projeto, o grupo de trabalho que foi criado pela secretaria para trabalhar especificamente os contratos de concessão do transporte público municipal estava completando 1 ano. Então, foi 1 ano de muito trabalho, muito estudo, muita... Porque, no fim das contas, o transporte público municipal ele não interfere só na vida de quem anda de ônibus, né? Quem anda de carro também é interferido por isso. Isso acaba gerando um impacto na vida de toda a população. Inclusive da economia, né? Exato. E trânsito é uma pauta que eu sei que é crítica aqui em Maceió. A gente acompanha, claro, não tem como deixar de acompanhar. E sempre pensando nisso, né? Como solucionar esses gargalos, como solucionar esses problemas que o cidadão enfrenta no dia a dia. Porque, como eu disse no começo, PPPs e concessões, para mim, é uma forma de entregar serviços públicos com mais qualidade. Só traduzindo, BRT, é BR... É Bus Rapid Transit. Opa, Bus Rapid, boa... Imagina só que isso aí tem um impacto financeiro enorme, inclusive com a transversalidade de outros poderes. A minha curiosidade é, para um projeto desse andar, considerando que tem um viés político, um apoio da Câmara e tal, como o prefeito, como a equipe dele convenceu aos demais... os stakeholders, né? Stakeholders, os que estão no entorno. Esse mundo de PPPs e concessões é muito estrangeirismo. É isso mesmo, muito estrangeirismo. Eu fui fazer um curso com o pai em São Paulo, e aí quando acabou a primeira aula, ele disse, bicho, os caras não conseguem falar em português não, é só em inglês.
É o meu caso. Eu sou velho Imagine assim eu mesmo. lá, eu também, eu inclusive fazer curso em São Paulo, fiz vários, assim, apanhei pra caramba. Ainda hoje eu apanho, mas eu não tenho problema com isso, não. Minha autoestima não diminui. Agora que é realmente um desafio, né? Então, os envolvidos, né, nesse entorno aí, como convencer? Porque imagino que, olha, para você que é do Brasil e não conhece Maceió é uma cidade tão grande, mas quando você fala em transporte, a gente tem aqui uma via, que é a Fernandes Lima, que ela cruza toda a cidade, é uma artéria, Sim. chegando próximo do aeroporto, né? Isso. Já. E que nessa via é onde acontece de tudo, né? Assim, porque é o coração, é a artéria onde passa tudo. É onde, inclusive, o BRT vai ser construído. Então, para passar por tudo isso aí, você tem aí uma série de envolvimentos. Como foi, no geral, né? Como aconteceu para convencer as questões políticas, adversários políticos e tal? A articulação você tem... Como aconteceu isso? Eu acho que, assim, uma coisa que a gente sempre preza muito na secretaria é trabalhar com a questão técnica. Então, quando o projeto ele é bem fundamentado, ele é fundamentado em estudos, né, em dados, em diretrizes, fica até difícil que seja rebatido ou que seja desconsiderado o projeto. Eu confesso que fiquei muito mais como uma espécie de PMO, eu já ia falar... Boa, mas fala mesmo aí. PMO do projeto, né, controlando as pastas envolvidas, e junto com o secretário David, e com a parte mais jurídica de como se resolver essa construção. Mas claro que a gente acaba se envolvendo, porque a PPP concessão é basicamente... a vertente jurídica, a econômica e a vertente técnica. Certo. Então, acaba que, de alguma forma, ali eu me envolvi com as três. Do ponto de vista da Câmara, a Câmara foi super parceira da gestão, aprovou a lei que reestruturou o programa de PPPs e concessões e permitiu que a gente fizesse esses estudos de desequilíbrio econômico-financeiro do nosso contrato, né? Do ponto de vista técnico, o que a gente está fazendo é um aditivo aos contratos que já existem, porque existia um passivo desde 2016 com as concessionárias de que o município não repassava valores a ela. A gente tem tentar explicar muito rápido. A gente tem o transporte público, ele sobrevive de uma tarifa técnica. Tá. Então, digamos que a tarifa técnica seja R$10. Eu faço a conta lá e vejo que para a conta fechar, do cara conseguir transportar com qualidade, com todas as diretrizes que o contrato impõe, é R$10 por passageiro. Então, a prefeitura vem e diz, beleza, dos R$10 o meu cidadão vai pagar 5. Quem paga os outros 5 é a prefeitura, é o município. Então, é uma decisão de gestão. A gestão pode dizer, não, o município vai pagar os R$10. Ou ele vai pagar R$2. O prefeito de JHC, desde que assumiu, ele tem a política de tentar manter a tarifa mais barata do Brasil, que é hoje, no caso de Maceió. Então, a gente tem uma tarifa média de R$3,49. Rapaz, E assim, eu não sou usuário do transporte público, né? Mas eu tenho observado que é diferenciado esse negócio. Na época que eu tive no município, eu lembro que isso era um assunto assim, de extrema relevância e que sempre que passavam pra gente, o número, a conta não fecha. A conta não fecha. Conta não fecha, concessões de PPP são contratos de longo prazo, de 20, 25, 30, 35 anos. Então, quando essa conta não fecha, eu vou gerando um passivo, um desequilíbrio econômico-financeiro para ambas as partes. Então, a gente tinha débito da concessionária para o município e do município com a concessionária. Então, o que a gente fez, do ponto de vista jurídico, foi estruturar uma solução em que eu resolvesse esse passivo regulatório que existia, né, esse débito que o município tinha com as concessionárias e que as concessionárias tinham com o município, e tô dando de forma muito, assim, muito objetiva, né, sem muita técnica. O que a gente está fazendo com esse aditivo eu dou mais prazo de tempo para as concessionárias, eu aditivo o contrato delas, a concessão delas por mais tempo, mas exijo delas novos investimentos. Entendi. Elas tiveram que fazer lá atrás e agora a gente exige novos investimentos. E eu percebi, inclusive tem um geladinho, tem aí, né? Todo um... Com esse aditivo sendo finalizado, né, e o projeto todo sendo finalizado, nos 3 primeiros anos de aditivo do contrato, 80%, 90% da frota de Maceió vai ser toda climatizada. Para vocês terem uma ideia. Então, são entre 2 e 3 anos de obra do BRT, né, das vias, dos terminais que vão ser construídos. São 3 terminais a ser construídos. Um terminal no Estácio Gomes, um terminal na Cruz das Almas e um terminal ali na região do Prado. Porque ele vira um sistema, a gente chama de sistema tronco alimentador, né? A Fernandes Lima passa a ser um tronco que só vai ser alimentado. Perfeito. Então, a pessoa que vem do Benedito Bentes, ela não precisa mais pegar a Via Expressa para descer para o centro. O ônibus que vai sair do terminal do Benedito vai levar ela para uma determinada estação do BRT, em que ela integra, ela só paga uma passagem, não vai precisar pagar 2 passagens, ela integra, ela pega o BRT e vai até o centro. Caramba. Então, a gente tinha em Maceió 3 vias arteriais, basicamente. Era ali do Bebedouro,
que hoje não existe mais, por Certo. motivos conhecidos, É. a Fernandes Lima e ali a Via Expressa. Então, a gente perdeu uma, ficou só com duas, né? Então, do ponto de vista técnico, a ideia do BRT é essa, é ter uma linha central que trafegue com mais velocidade, ele vai ter uma faixa exclusiva, né? Só para nas estações, não vai ser mais atrapalhado pelos carros, porque a faixa é somente dele mesmo, o carro não vai mais entrar. E sendo alimentado pelas linhas que vêm dos bairros periféricos, né, para o centro ali, que é a Fernandes Lima. Muito bom. A gente, quando fala em BRT, e aí fala em modernidade, fala em avanço, eu lembro logo de outros, né? Não existe aí, além do BRT, nós temos o metrô, nós temos o VLT, que até existe. Veículo aqui, leve sobre trilho. Que existe, a gente aqui, esquece, mas existe em Maceió. Existe em Maceió, Existe em Maceió. né? Eu acho aquilo muito tímido, né? Mas paciência, termina sendo diferenciado. E ele é gerido pela CBTU, que é da União, né? Não Da é União. do município nem do estado. Boa. É da União. Então, e aí eu pensei eu vou falar aqui, fazer uma pergunta um tanto de repente, por que não o metrô? Já que eu penso que o metrô, você entrou debaixo do chão ali, vai bater onde, como a gente anda tanto em São Paulo, Rio, Minas, por que não o metrô? Por que não o metrô? Porque a gente tá com uns buracos aí pra resolver e tá um probleminha um tanto quanto não, sério. beleza, Não, beleza. Não. Agora você falou, eu lembrei, caramba, realmente, se fosse o metrô, você tá fazendo uma escavação fenomenal, passando por toda a Fernandes Lima. E é uma área muito próxima ali ao Pinheiro, então... Exato, de repente tem sentido. Seria um risco, do ponto de vista técnico, muito grande, a gente fazer escavações ali afetaria o... E sem contar que, de todo modo, o metrô deve ser bem mais caro, né? Quando a gente compara metrô, VLT e BRT, o BRT ele ganha por alguns motivos que a gente mostra isso nos estudos também. É o que eu disse do ponto de vista técnico, ter estudos que mostrem o porquê aquela decisão. Entendi. Então, o metrô e o VLT são mais caros para construir. Veja, toda a infraestrutura de perfurar solo, ou construir as linhas, né, férreas ali, os trilhos para o VLT poder passar. A manutenção muito mais cara. O tempo de obra, de construção, muito mais demorado. E são sistemas de transporte mais inflexíveis. Em que sentido? Uma vez feito, está feito. Então, imagine que daqui a 10, 15 anos eu mude o fluxo de Maceió, que hoje é muito parte alta, parte baixa. Eu preciso fazer uma linha transversal, alguma coisa assim. O BRT é só redesenhar a linha que ele passa, a rua que ele vai passar. Perfeito. E tá resolvido. O VLT não, eu teria que construir novos trilhos, o metrô fazer novas escavações. Então, Não, e sem contar esse item que você tocou. Realmente, assim, quem é do Brasil sabe, Maceió viveu ainda tem ainda os rescaldos de tudo isso. Toda aquela problemática do afundamento, enfim. Então, imagino se faz aí uma perfuração. Que afetou também a próprio sistema de transporte público, porque todas as linhas que passavam por Pinheiro, Bebedouro, Mutante, precisaram ser redesenhadas. Caramba, é verdade. Então, tudo isso vai influenciando na solução do sistema, né? Antes de mudar desse tema BRT, Caio, eu queria só fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta bem... que eu acho que todo mundo que assistiu, boa parte de quem assistiu, vai fazer assim... Esse projeto vai sair do papel mesmo? Ele é factível, isso existe, porque assim, a grande sacada de tudo é sair do papel e o povo usar, né? Sim. Porque tem muita gente que sofre com transporte, Sim. a demora, o cheio, não ter, enfim, o preço, e uma série de coisas. O transporte é um assunto relevante demais, né? Ele pede para algum outro aí, de repente, saúde, que é... De repente não, saúde é saúde, mas o transporte é muito forte. Sai do papel, isso é real ou é assim? Sai. O projeto já foi apresentado, né, pelo prefeito, já foi lançado. Nós tivemos uma reunião junto ao Ministério Público do Estado há umas 2 semanas atrás também para apresentar o projeto. E logo mais a gente está dando início, inclusive, às obras. Tá? É uma previsão aí de obras de 2 anos. E aí está mais uma vantagem do BRT. Porque a gente é muito mais factível, porque eu já tenho, por exemplo, as vias que o BRT vai passar estão prontas. Eu só vou precisar tirar o asfalto para concretar elas, para que esse piso seja mais resistente para os ônibus que são mais pesados, precisam durar mais, né? Então eu tenho uma solução muito mais rápida, mais econômica e muito mais eficiente do ponto de vista de poder fazer mudanças ali no futuro. Pois bem, então assim... JHC, o prefeito JHC se reelegendo, ele vai inaugurar e caso seja outro inaugurará. É fato que vai acontecer. A ideia é essa.
torço para que o sucesso seja na mão de quem começou, né? A gente também torce, porque pra gente que você já trabalhou na administração pública, né? Trabalhar 1, 2, 3 anos como a gente trabalhou nesse projeto e no fim ele não sai de papel é a maior frustração do mundo. É, né? tem essa também, né? Imagina o cara lá olhando assim, inauguração, caramba, né? Era pra ter sido eu ali. Mas, doutor Caio Buarque, vamos lá. Nas PPPs, e aí eu vou, antes de falar do próximo tópico, eu queria falar assim, tipo... Quando você fala de parceria público-privada, aí você envolve trazer o privado, né, para dentro do público e fazer aí tipo uma união, uma junção. É a essência da palavra, é uma parceria. É uma parceria. É uma parceria. Isso, do ponto de vista ideológico, tem várias correntes que puxa para o lado, puxa para o outro e tal. No Brasil tem evoluído isso? Existe já um consenso de que isso é factível, que é bom para o ente público, para a população? É fato isso ou a corrente que é contra, que já foi muito pior, ainda resiste muito? Tem muita briga política nesse sentido aí? Você vê que como é interessante esse mundo de PPPs e concessões. Ele nasce um tanto quanto tímido, né, mas vai crescendo. A gente tem um site que controla, chama Haddad Projetos, que controla os projetos que são publicados. Nos últimos 3 anos a gente passou de 200 para 300, para hoje 450, 500 projetos de PPPs no Brasil. Caramba. E aí você tocou no ponto de vista ideológico que é interessante. Nesse curso que eu citei, que eu fiz em São Paulo, o professor era baiano, e ele dizia, o estado mais pioneiro, que mais fez PPP foi a Bahia, que é governado pelo PT. Pelo PT. Então você vê que não tem essa questão muito ideológica. Vamos para a União, o Tarcísio, hoje governador de São Paulo, deixou quantas concessões de rodovias estruturadas que hoje o governo do presidente Lula, com o ministro Renan Filho, também está se utilizando dessas concessões e fazendo muita concessão de rodovia. Então você vê que é um instrumento que não sofre tanta barreira ideológica, né? Que é o ideal, né? Você ter assim uma coisa que sirva o povo, né? Que seja mais importante. Eu diria que PPPs e concessões talvez sofram um preconceito mais do ponto de vista do tema que vai ser, do serviço que vai ser concedido. Então, lá no início a gente tinha uma barreira para concessões de PPPs na área de saúde. Quando fez a primeira, viu que é boa, todo mundo faz. Todo mundo faz. Na educação não pode fazer de jeito nenhum. Quando o BH fez a primeira e é um sucesso hoje, as escolas fruto de parceria público-privada em BH, todo mundo foi atrás, vamos fazer também. Então você alguém chega sempre a pioneiro, faz e acaba eu concordo. Ajustando. Aí é só os extremistas mesmo. Aquela que é do contra, já é do contra. O cara que é do contra, acabou. Ele não quer Às vezes é só pelo prazer de ser do contra, né? Pelo prazer de ser do contra. Eu sou contra e acabou. Mas qualquer pessoa de bom senso vai pensar nisso. Então, existe a questão aqui em Maceió, falando aqui um pouco para a capital, que é antiga. O ente público, o município, ele tem as secretarias aqui, ali, e a administração é no canto e tal, e nos grandes centros já se concentrou isso aí, formou um complexo administrativo. Existe projeto para isso aí? A PPP, a Secretaria de Ações Estratégicas, está nessa direção também? Sim. A gente já tem projeto aprovado em carteira, né, para a construção do complexo administrativo municipal. Acho que todo mundo, quem é de Maceió, vai conhecer fácil, né? Que são aqueles prédios ali do INSS no centro, que foram adquiridos pela atual gestão. E a nossa ideia é que seja a primeira PPP já aprovada em carteira. Vai ser a primeira PPP da história de Maceió para construção. A gente fala de implantação, construção, reforma, implantação e gerenciamento do complexo administrativo municipal. Então, profundo. É um contrato de 30 anos em que... E aí... Importante destacar, né? Tanto com o BRT, com a concessão, como nesse caso do complexo, uma PPP, investimento 100% privado, né? O município... Isso é o segredo. O município não tem um aporte tão grande para fazer, então ele não precisa fazer aporte, o privado faz o aporte e o município paga aí ao longo desses 30, 25, 30 anos num contrato de eficiência, né? Enquanto o privado não vai cumprindo as metas, os indicadores que são estipulados, o município vai abatendo disso. Então, é o melhor cenário possível para o... Cara, eu acho isso incrível e interessante. Eu estou pagando para ver aquele prédio ali que eu conheço. Quem é de Maceió sabe, é bem no centro mesmo. Tem um prédio lá que funcionou muitos anos, o INSS, e é um prédio num lugar assim, extremamente estratégico. Sim. E que ficou abandonado, fruto inclusive de vândalos, gente entrando lá. Enfim, tem uma série de... E eu lembro que já se pensou nisso em outras épocas e que não foi possível, e agora está sendo. O que eu estou querendo ver, eu fico imaginando, é todas as secretarias ali.
É ou não é? Então, por exemplo, pelo visto foram 2 prédios, um de esquina também, né? Que Isso, na Praça isso, dos Palmares isso, tem um de esquina. isso. E todas as secretarias ali, e a de saúde. A de saúde tem quase 1.000 servidores, quase 5.000 servidores. Então, o que é que acontece? Os estudos apontaram que a gente não vai conseguir concentrar todas as secretarias. Tá. A gente hoje tem cerca de 30 órgãos, entre direta, administração Sim. direta e indireta. Então, algumas secretarias possuem prédio próprio, como é o caso, por exemplo, da saúde. Então, não Sim. havia muito sentido a gente retirar eles do prédio que já é próprio, porque o complexo administrativo vai comportar cerca de 2.700 servidores. Só a saúde tem 1.000 e alguma... 4.500. Fala ali da sede, né? Da sede. Da sede. Só da sede eu tenho 1.000 e lá vai. Boa, Então, é isso mesmo. Eu conheço ali. Saúde, educação, assistência, que são as maiores, provavelmente não vão. Mas aí o que é que a gente pensou? Um dos prédios vai ter o térreo todo formatado para um centro de atendimento ao cidadão. Aí então as secretarias vão estar lá atendendo o cidadão. Excelente, excelente. E só para você ter uma ideia, para você ver assim a minha empolgação com PPPs e concessões, quando a gente fechou o caderno econômico, a conta, a gente vai economizar. Porque eu vou tirar todas as secretarias que estão hoje no aluguel, porque eu não tenho prédios públicos suficientes para elas. Sem dúvida. E o que eu vou pagar a gente chama de CAPEX e OPEX, né? Durante os 30 anos de concessão, fica mais barato do que o que a gente gasta de aluguel. Caramba. Então, e noutra pegada de eu estou eficientizando o gasto público, né? Eu estou tornando mais eficiente o gasto público para um prédio que vai ser nosso. Detalhe, a ideia é que a concessionária que ganha a licitação, né? Que vai ser publicada, ela faça toda a parte de obra, de reforma e também de mobiliários, computadores, TI. Caramba. E gestão. Tudo e gestão disso depois, né? Com todos os serviços envolvidos nisso depois. Caramba, isso é assim, o que há de melhor. Eu, pelo menos, penso assim. É um grande avanço, né? Tanto que você bem colocou. Até para ser conta é meio difícil, né? Assim, eu vou fazer uma conta que você conta. E, não, mas o número não foi aqui. O número está economizando, mas eu sou conta. Aí, paciência, né? E assim, já nessa terceira parte, né, do nosso podcast, que tem, inclusive, eu percebo o brilho nos seus olhos e eu estou gostando muito desse assunto. Não vamos ter tempo para tudo. Você volta aqui, inclusive, entendeu? Para atualizar, né? Combinar. Bom, pronto. Para atualizar, né? Você agora abriu essa possibilidade. Eu tenho ouvido falar de cidade inteligente, cidades inteligentes. Caramba, eu não sei, eu sou fã de quem é inteligente e de inteligência. Eu nem acho que sou tanto assim, mas eu aprecio muito. Quando fala cidade inteligente, já me chama a atenção. Caramba, e aí? Tá no rol também, tá previsto a implantação e assim, de modo geral, o que é cidade inteligente? Chega em Maceió, chega na Secretaria de Ações Estratégicas. Nós temos um projeto aprovado também em carteira para estudos, né? Esses estudos estão sendo feitos em parceria com um estruturador externo. E é interessante que cerca de 2 meses atrás teve um fórum da ONU, foi realizado na Turquia, só voltado para essa parte de PPPs e concessões. Nós fomos um dos projetos de PPPs de cidade inteligente escolhidos como um dos mais completos, dos mais modernos, porque o nosso engloba toda a parte de serviços de iluminação, de segurança, muralha eletrônica, georreferenciamento, implantação de uma usina fotovoltaica, e a parte de algumas questões mais de segurança voltada ali, como botão de pânico, ter algumas coisas espalhadas pela cidade. E a implantação, no fim das contas, de um CCO, além de o projeto prever uma coisa que eu acho a cara do prefeito, o Wi-Fi na cidade inteira. Caraca. Então, a cidade inteira estaria coberta por Wi-Fi. Aí, Matheus. Todo mundo, todos os blogueiros estão de... Hoje a gente tem alguns projetos de praça, né? Alguns locais com Wi-Fi. Pontos, né? Mas o projeto da nossa PPP Cidade Inteligente prevê o Wi-Fi na cidade inteira. Ponta Verde e o Sama Bandeira. Tudo. 100% coberto. Isso foi, inclusive, uma exigência do prefeito, porque algumas PPPs desse mesmo escopo privilegiam alguns locais, como eu disse, praça, Sim. orla, centro de convenções, centro da cidade. E aí a gente disse, não, a cara do prefeito é a 100% da cidade. Isso foi pensado. Cidade. Caramba. Esse projeto foi premiado na ONU e também está nessa fase, como PPP de concessões, infelizmente é muito vagaroso. A gente precisa ir... São muitos stakeholders, muitos players, e a gente precisa ir superando essa... A gente aproveitou aqui para ter uma aula de inglês, inclusive eu já fui também um key user de um grande projeto, aí vamos lá, key user é o multiplicador da ideia. Caio, eu queria assim, vamos lá, tá nos assistindo muita gente, e algumas pessoas, de repente é a primeira vez que ouviu falar em cidade inteligente. Imagine eu, nunca tinha ouvido falar, e tô aqui assistindo e aparece lá, não, em Maceió vai chegar a cidade inteligente. Cara, pô, que é isso?
troca miúdos, assim, para esse seguidor nosso, para quem está nos assistindo. Se você fosse resumir numa linguagem bem simples, o que é cidade inteligente? Não existe um conceito muito assim, muito definido, ninguém se arvora no sentido de dizer, olha, cidade inteligente é isso, se não tiver isso, acabou. Tá. Mas, de forma bem geral, uma cidade inteligente é uma cidade que ela se utiliza de dados para decidir, que ela se utiliza de novas tecnologias para por exemplo, identificar os pontos de iluminação que estão queimados ou que não estão a contento. Algumas cidades já têm, por exemplo, sensores que medem a questão de enchente, de chuva. Então, tudo que envolva essa parte de tecnologia, de dados, muralha eletrônica, que são câmeras que ficam nas fronteiras da cidade, pegando placa, rosto, fazendo esse tipo de identificação com a inteligência artificial. Tudo que envolva essa questão de dados e de tomada de decisão através de dados e tecnologia torna a cidade mais inteligente. Então, a cada passo que ela vai dando, ela vai se tornando mais inteligente. Eu gosto de dar um exemplo de São Paulo. Imagine você gerir uma cidade como São Paulo. É gigantesca. E lá eles desenvolveram um projeto, um protótipo, que a gente tem muito interesse em trazer aqui para Maceió. Estamos estruturando para isso, se der certo. Que é um sensor que eles colocam na suspensão do carro, né? Um táxi, um Uber, eles fazem algumas parcerias nesse sentido. E esse sensor é acoplado com a inteligência artificial e um georreferenciamento em que toda vez que ele passa num buraco, ele já joga um sinal para a central da Secretaria de Infraestrutura que cuida dessa parte de recapeamento, já com geolocalização, longitude, latitude, dizendo, aqui tem um buraco. Caramba. E aí a secretaria já vai e diz, vou lá fazer. Rapaz, vou lá fazer. Olha só, esse item é muito interessante. Tu imagina colocar isso aqui em Maceió, em determinadas épocas. De chuva, o cara que tá lá no telão assistindo, deve ficar louco. Tá pipocando por tudo quanto é lado. Bom, mas e tem algumas mais avançadas. Eu tive agora recentemente em Salvador, no Congresso de Cidades Inteligentes. Tive a oportunidade de palestrar nele e lá tem várias empresas vão expor, né? E tem uma que estava expondo, acho que não é a única, devem ter outras estudando isso, mas ela ia além do sensor, ela era uma câmerazinha no carro que ia fazendo uma leitura de a calçada está quebrada, a árvore precisa podar, tem lixo na calçada, queimou o poste de energia, não sei o que, e ela ia fazendo essa leiturazinha. Então, tem muita tecnologia à disposição aí da administração pública para melhorar a qualidade do serviço que é prestado. Caramba, penso que ficou claro e penso, Caio, que isso é inevitável. A tecnologia chegou, nós estamos já vivendo aí a inteligência artificial com força e isso a tendência é cada vez mais avançar. É óbvio, é digno de elogio até ter o Wi-Fi em todo o território, mas isso é a tendência que vai acontecer. Sim. Vem muita coisa, as gerações futuras, né, as que vierem aí, com certeza vão ver muita novidade e esse é o caminho, facilita. Né? E eu acho que, assim, faço questão de fazer um adendo aqui, uma nota, que Maceió hoje está muito bem representado nessa área, porque o nosso presidente do Instituto de Planejamento Urbano, o Antônio, o secretário Antônio, ele hoje representa o Brasil no Fórum de Cidades Inteligentes da ONU. Então, a equipe hoje está bem concentrada nisso e tem muita expertise nisso. Então, o Antônio é um exemplo disso porque tem representado o Brasil a nível internacional. Boa. Né? Então, o Maceió tem caminhado. Claro que é um trabalho que 4 anos, às vezes, se torna muito pouco. Muito pouco. Né? Mas a gente tem caminhado nesse sentido de fazer o máximo do possível. E que, nesse caso, com relação à Secretaria de Ações Estratégicas, não é nem 4 anos, salvo que não vai ser, vai ser 6, se, né, o prefeito se elege, a gente tem 2 agora, e tá, enfim. Mas é desafiante. Nessa reta final já, Caio, inclusive você vai ter ainda toda a liberdade de tocar em mais alguns assuntos, mas fazendo um paralelo desse projeto todo, né, das PPPs, das ações estratégicas, como tão bem foi colocado o nome, politicamente isso dá um reforço para o executivo, para o atual gestor, tem sido interessante para ele do ponto de vista, eu estou falando já pensando nas eleições, né? Porque aí as eleições estão se aproximando e é normal que se toque nesse assunto, todo mundo já fica na expectativa. Você percebe a influência do trabalho da Secretaria de Ações Estratégicas? Com certeza. Eu acho que a gente acaba falando muito tecnicamente aqui, né, de PPPs e concessões, mas volto a frisar que, no fim das contas, a ideia sempre é melhorar o serviço público que é prestado. Então,
com o BRT da vida, quando a gente conseguir finalizar o projeto, aliás, a construção, porque o projeto já está finalizado, eu vou ter uma melhoria no transporte público. Quando eu trago, por exemplo, um dos processos, o primeiro que a gente conseguiu assinar foi o da Roda Gigante, eu trago mais desenvolvimento para turista, economia local, lazer para o cidadão. E aí eu vi que você fez uma cara de interesse no da Roda Gigante. É lógico que eu ia tocar, né? Mas eu estava aqui. E aí, só para as pessoas entenderem como esse tema é interessante. Quando a gente lançou a Roda Gigante e o prefeito fez a live, ele disse, Caio, a gente vai lançar agora e o que é que eu acho que eu devo falar? Eu disse, prefeito, foca muito que não tem investimento público, é investimento privado. Não é o município que está investindo nisso. É investimento privado. E o prefeito falou isso umas 5 vezes, ao ponto que eu já estava meio que prefeito. Tá bom, já deu. E você vai ver os comentários, deixou de investir em saúde para investir na Roda Gigante. Deixou de investir... Não é... A Roda Gigante é um exemplo, assim, muito prático disso. O município, na verdade, vai receber. A empresa que ganhou a licitação, foi uma licitação, uma permissão para uso do espaço público, ela vai pagar um valor mensal ao município. Ela já está pagando, na verdade, o valor mensal ao município para explorar aquele local. Caramba. E vai gerar emprego, vai gerar renda, né? Turistas. Maceió vai ser a primeira cidade do Nordeste a ter uma roda gigante como essa, né? Panorâmica, turística. Numa orla que, indiscutivelmente, se não a mais, uma das mais bonitas do país. Com certeza. Então, politicamente, eu acho que o que gera de crédito, de ponto positivo para o prefeito é isso. Na ponta você ter um melhor serviço público prestado, como é o caso do BRT, como vai ser o caso do complexo administrativo, e as pessoas perceberem que tornar o gasto público mais eficiente. Hoje, a gente gasta muito com aluguel de locação de sedes, porque é a estrutura que o município tem. A ideia é cortar esse gasto de locação, diminuir ele para partir para um prédio próprio. É como se você saísse do seu aluguel, né, para o seu financiamento, para pagar a sua casa própria. Fechou. Então, a ideia é essa. Caio Buarque vai andar na Roda Gigante? Eu tenho um pouquinho de medo de altura, mas como trabalhei esse eu trabalhei desde antes da secretaria existir. Tá. Então... Aceitar o desafio. Com certeza vou andar. Cara, eu tô contando as horas, não vou negar. Aí tem um lugar, eu vou andar na Roda Gigante. Meu amigo, não quero nem saber. E o cara vai ver, se a gente já acha bonito ver Maceió. Né? Mas a gente passa na cadeira gigante, é fila pro povo tirar foto. Imagine a Roda Gigante. E ela vai ser bem moderna, as cabines são visão 360, com ar-condicionado, com som para você ouvir a pessoa se comunicar se tiver algum acidente, alguma coisa. Que massa. E já é uma realidade em São Paulo, em Balneário, em Canela, então... É um negócio... Imagine, São Paulo tem uma roda gigante daquela para ver prédio, né? Pra ver prédio. A gente tem uma roda gigante para ver a lagoa, para ver Atlântico, a praia. O Oceano Atlântico. Exato. Uma visão privilegiada. Mestre, o que temos ainda para o futuro? Como é que você se vê aí? Vamos falar aqui de duas vertentes. O advogado, especialista em direito público, Dr. Caio Buarque. Como é que você se vê daqui a 3, 4, 5 anos? Cara, assim, a minha motivação para ainda trabalhar na administração pública, porque eu também tenho meu escritório junto com meu pai, trabalho também no escritório no Bonfim Jatobá Lins Lobo, que é outro escritório da advocacia. Então, antes da administração eu me dividi entre esses dois, hoje me divido um pouco menos, né, porque a administração consome muito. Mas, assim, o que ainda me motiva a trabalhar na administração pública é conseguir olhar esse tipo de projeto e ver que eu melhorei ali, de alguma forma, a vida do cidadão. Então, às vezes é uma besteira, mas meu filho daqui a uns anos, se Deus quiser, vai para a UFAL, onde eu estudei, né? E pode ir de BRT. Ou pode pegar, os amigos podem pegar o BRT e comentar com ele. Eu posso dizer, pô, filho, papai participou disso aqui. Que massa. Roda Gigante, papai participou disso aqui. Complexo administrativo, passar ali no centro e dizer, pô, seu pai participou desse negócio aqui. Ajudou, um pouquinho, mas ajudou aqui a tirar do papel. Então, e eu converso isso muito com o David, né? Com o meu chefe, ele também foi pai recentemente. E acho que ainda é uma coisa que move a gente, é isso. É deixar... tornar a vida das pessoas melhor. Às vezes é meio romantizado. Não, mas faz parte por aí mesmo. Quem mas quiser acho que acha. Porque é desgastante. Você já trabalhou nisso, você sabe. É desgastante. A remuneração não é essas coisas todas, né? Para o tamanho de trabalho que a gente tem, né? Veja, por exemplo, a responsabilidade de trabalhar com um projeto desse como o BRT, pelo amor de Deus, que trata do investimento privado de mais de 2 bilhões que as concessionárias vão ter que aportar no município. Então, a responsabilidade é gigantesca. Perfeito. Né? Então, algo que acho que ainda me motiva é isso, né? E como eu disse no começo, como eu sou evangélico, sou protestante, eu lembro muito sempre daquele versículo que fala que quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então, amém.
onde eu estiver, na administração pública ou no meu escritório, na minha igreja, eu vou estar sempre em mente de fazer isso, ser o melhor profissional possível para a glória de Deus, para glorificar Ele no fim das contas. Que bênção, cara. Eu não tenho mais nem palavra. Esse podcast foi excelente. Eu pensei que ia ser até mais curto pelo tema, mas pelo contrário, e olha que eu popei ainda aqui alguns pontos. Tem mais projeto na carteira pra gente falar. Tem mais projeto, mas eu vou deixar esse gostinho de quero mais, porque daqui a pouco entra aqui um episódio aqui com o Dr. Glauber, que é um médico que vai fazer um episódio aqui. Mas assim, fiquei muito contente com a sua participação. Cara, você é desenrolado pra caramba, tá de parabéns. Dalton, assim, agora tu tem que se virar, irmão, porque o cara chegou aqui. Então, foi até bom ter dividido um depois do outro, porque aí também ficou... Eu brinquei com você no off, né? Ele só vai reclamar de como eu vim vestido, né? Porque um advogado não pode se vestir assim. Ele veio de terno, mas ele deixou os ternos, gravata, tudo ali. Porque como é um advogado de 26 anos, eu acho que fica até meio fora de moda ele. Mas, cara, tá de parabéns. Eu quero deixar contigo ainda a palavra para você fazer as suas considerações finais, agradecimentos, enfim, com você a palavra. Cara, eu acho que assim, acho que a gente falou tudo que já tinha para falar, o que a gente tinha pensado de pauta, né? Eu acho que assim, eu acredito de verdade que PPPs e concessões são um instrumento para melhorar a vida do cidadão mesmo, do ponto de vista de eficiência do gasto e de eficiência do serviço público a ser prestado. A gente tem vários exemplos no país aí, PPP de saúde, como eu citei em Salvador, de um PPP que a gente chama de PPP de imagens, que faz só exames de imagem e melhorou muito a qualidade de vida e de resposta das imagens de tratamento do cidadão. Você tem a PPP de BH, que trata sobre escolas, e a gente está também já com isso em projeto conjunto com o BNDES para estruturar uma PPP desse sentido, porque é um problema histórico de Maceió, né? Essa questão de creches e de educação infantil. E a gente vem solucionando até com outros formatos de parceria. E é isso, agradecer pelo convite, né? Pela oportunidade, e estou sempre à disposição. Muito bom. Dr. Caio Buarque, advogado especialista em Direito Público e Administrativo, aqui com a gente no TheCast. Estou muito contente. Mais uma vez eu quero te parabenizar e dizer que continue com esse vigor. Aliás, força tu tá tendo aí. Com 26 anos, eu tenho 52. Eu lembro quando eu tinha 26, meu irmão, eu dava beliscão em azulejo, eu queria pegar bigu em avião, eu tava com todo o gás. Então, assim, você é muito bem resolvido. Também reconheça aí esse lado de você servir a Deus. Isso é importantíssimo. Isso aí, eu sou assim, fico muito lisonjeado em ter você aqui com esse pensamento também. Tá certo? Obrigado. Sucesso. E a você que nos segue, nos acompanha, eu reforço e termino convidando você a ir lá no nosso YouTube, Destravo TV, se inscrever e acionar o sininho para receber as notificações. Muito conteúdo bom. E a gente sempre aqui levando o melhor do conteúdo digital para você. Forte abraço, até a próxima. Aprove Deus.